Olá pessoal, meu nome é Paulo Henrique Montenegro Lopes, sou mestre em gerontologia, docente da pós-graduação, terceira idade, metodologia e prescrição de atividades, aqui da FMU. Hoje nós vamos conversar sobre alguns temas importantes que fazem parte da questão do envelhecimento, exercício físico, essa grande massa que hoje cresce a cada dia que passa em nosso país e no mundo. Eu trabalho com idosos há 27 anos e lá atrás não tinha onde buscar informação. Muitas dificuldades, porque também era um tema novo. Na verdade, um tema que causou muita polêmica. E hoje é uma necessidade e uma questão de políticas públicas. Na verdade, a gente precisa buscar essa formação e informação. Então, eu vou aqui só dar um pouquinho deixar o gostinho para vocês virem buscar um curso com qualidade e muito boa formação aqui na FMU. Então vamos lá, pessoal. Hoje, a população idosa ela vem aumentando a cada dia que passa. Para vocês terem uma ideia, em 2030, mais ou menos, a expectativa de vida era de 40 anos de idade. Hoje, nós estamos aí com 82 anos de idade, a média de expectativa da pessoa idosa, no nosso país e no mundo. Então, se nós não pensarmos como um processo de atenção a essa população, vai ficar muito difícil de trabalhar. Para vocês terem uma ideia, em 2050, o Brasil será o 6º país do mundo em contingente de pessoa idosa. Você sabe o que significa isso? Olha só, gente, quanto trabalho a gente vai poder estar desenvolvendo com esse público. Porém, é necessária a formação para trabalhar com esta população. Tá? Então vamos lá. Nós estamos hoje em novos tempos. Novos tempos porque tudo mudou. Você lembra que provavelmente você, que hoje tem aí 30, 40 anos, você tinha o seu avô, a sua avó, que você lembra? Era aquele velhinho sentado no canto da sala, né? Na cadeira de balanço, fazendo tricô, fazendo crochê. E de repente ele tinha 60 anos de idade. Um menino, uma menina, hoje, 60 anos, é só o início. Tem gente que fala, a vida começa aos 40. Eu já estou dizendo o seguinte, a vida começa aos 60, porque esse público está cada vez mais ativo. Por ser novos tempos, nós precisamos de melhor formação para trabalhar com essa população. Para vocês terem uma ideia, existe a pirâmide de risco funcional. Olha só, 1% da população idosa vive em LPI, Instituição de Longa Permanência de Idosos. Tá? 4% estão acamados. Mais ou menos 20% tem uma ou mais incapacidades de atividade de vida diária e atividades básicas. E 75% são independentes. Então, isso significa o seguinte, nós precisamos desenvolver atividades para que esses 75% que são independentes não deixem de ser independentes. E não podemos esquecer, obviamente, dos que têm algum tipo de incapacidade, porque também precisamos fazer atividades e prescrição de exercícios para essa população, até no processo de ajuda de reabilitação. E os acamados também precisam dessas informações. E quem vive em instituição de longa permanência de idosos, antigos asilos, casas de repouso, também precisam dessa informação. Então, isso significa que esse público é o público que mais cresce em termos de trabalho para o nosso grupo. Professores de educação física, fisioterapeutas, a área de saúde em geral, ou você que quer buscar uma informação de como trabalhar com esse povo. Nós não podemos cair nos mitos sobre a velhice, sobre os idosos, né? O que seriam esses mitos? O idoso é incapacitado, o idoso não pensa, o idoso
tem problema de memória. Isso são mitos. A grande realidade é que o idoso ele é totalmente participativo, hoje empoderado de suas ações e principalmente ele tem uma participação efetiva na sociedade. Você sabia que cerca de 40% do rendimento hoje das famílias de classe média e baixa renda fazem parte dos proventos do idoso? Ou seja, o idoso que é aposentado, ele ajuda em cerca de 40% da renda dos seus familiares, esses que moram com as famílias. E não podemos esquecer, obviamente, os que vivem sozinhos. Então é um público que consome, que trabalha, que vai ao cinema, que vai à praia, que vai ao teatro, que faz exercício físico. Então nós precisamos preparar essas pessoas, certo? Então é importante lembrar o seguinte: envelhecimento, ele é um fenômeno fisiológico progressivo inerente a todo ser humano. Eu digo que é o privilégio de poucos envelhecer e chegar aí na fase da pessoa idosa, nessa fase da velhice, né? Não é necessariamente patológico. Não é porque você ficou idoso que você fica doente. Assim como não podemos criar estereótipos específicos para essa população. Melhor idade, terceira idade, velhinho. Ou então dar uma aula, alonga a perninha, alonga o bracinho, né? Idoso tem perna, tem braço. Por que tem que ser tudo no diminutivo? Ou que bonitinho, coitadinho. Então a gente precisa perder esse tipo de preconceito. E para isso, para lidar com esse público, precisamos nos informar. A saúde do idoso, ela é física, mental e social. Ou seja, saúde não é só exercício físico. Saúde não é só sociabilidade. Saúde não é só ter uma ação cognitiva melhor. Saúde é a junção de tudo. Então nós precisamos trabalhar em conjunto. São os fatores biopsicossocial. Então, o que é importante para a gente, para o idoso? Para nós, enquanto profissionais de educação física, dar uma melhor formação para essas pessoas em suas atividades. Principalmente, autonomia. O que é autonomia? Capacidade de decisão e de comando. O idoso é quem decide o que ele vai fazer. E independência. E o que é independência? Capacidade para realizar algo com seus próprios meios. Ou seja, enquanto nós mantemos autonomia e independência dessa pessoa idosa, nós possibilitamos a capacidade funcional. E com isso, nós temos bons indicadores de saúde para a população idosa. Isso tem um impacto constante numa cidade, num país, né? No mundo, porque nós estamos fazendo com que essas pessoas mantenham suas funcionalidades e, consequentemente, ativos, possibilitando que eles mantenham sempre as suas atividades básicas de vida diária. Comer, passear, ir ao banco, ir ao cinema, fazer comida, né? Ter esta autonomia é super importante. Várias alterações são provenientes do envelhecimento, elas podem ser minimizadas ou maximizadas. E como é que a gente vai minimizar isso? Possibilitando trabalhos de força, flexibilidade, alongamento, a parte cognitiva, a parte de sociabilidade. Num todo, todas essas ações devem estar caminhando conjuntamente. Mas qual é a melhor atividade física? Qual o melhor exercício físico para o idoso? O melhor exercício físico para o idoso é o que ele se sente bem. Não adianta você falar, faz X atividade. Ele tem que ter todos esses fatores organizados e aos poucos trabalhados. E aqui na FMU, você vai ter essa formação, você vai ter essa informação para que você possa
desenvolver um trabalho de qualidade e muito bem orientado e muito bem organizado para o seu aluno que é idoso. Para o seu pai, para a sua mãe, para o seu aluno, que você vai trabalhar como um personal, que você vai trabalhar em grupo. Aqui na FMU, todas essas informações será dada para você, com um grupo de profissionais altamente qualificados, né? E esta formação é para você, o nosso aluno e futuro aluno aqui da FMU. Bom, voltando na capacidade funcional. O que é o conceito de capacidade funcional? Grau de preservação do indivíduo da capacidade de realizar as atividades básicas de vida diária e as atividades instrumentais de vida diária também. Quais seriam as atividades instrumentais? Viajar, fazer um exercício físico, um esporte, jogar bola, fazer um vôlei, fazer um gerovôlei, né? Ações que demandam questões mais específicas nas atividades motoras do idoso. E qual é o papel do educador físico nessas atividades? Determinar dificuldades e incapacidades precocemente, preservando ao máximo a autonomia e independência desse idoso. Utilizar a avaliação funcional como ferramenta para promover qualidade de vida, né? Nós precisamos constantemente estar avaliando esse idoso, saber como está a sua capacidade funcional e melhora dela. E o mais importante, oferecer qualidade de vida aos anos vividos a mais, não apenas quantidade. Por que eu estou falando isso? Como eu disse lá no início, esse grupo cresce cada vez mais em todo o mundo. Hoje, quando você chega aos 60 anos, você vive em média mais 30. Ou seja, quem está com 60 chega fácil aos 90 anos, independentemente de doenças crônico-degenerativas, como hipertensão, diabetes, dislipidemia, colesterol alto, né? Por quê? Porque hoje o mundo da farmácia, da farmacologia, melhorou muito. Então, doenças que antes matavam precocemente, hoje elas estão sendo erradicadas. Isso faz com que a pessoa viva cada vez mais. Então, a pessoa quando chegar aos 60 anos, ela vai viver mais 30 anos, vai. E aí ela pode viver bem, com uma vida ativa, ou ela também pode estar numa questão até muitas vezes acamada, com dificuldades, mas a sua vida ela vai estar sendo preservada. É aí que entra o profissional de educação física, o fisioterapeuta, os profissionais da área de saúde, que vão atuar com esse idoso. Ou até mesmo você, que não é da área de saúde, mas de repente é um cuidador, né? E quem é esse cuidador? O filho, às vezes a nora, a filha. E por que não também se formar e se capacitar para entender melhor essas ações do idoso? Quais os benefícios do exercício físico, então, para essa pessoa idosa? Melhora da capacidade funcional, melhora da capacidade cardiovascular, aumenta a massa muscular, força, flexibilidade e outras capacidades físicas. O idoso, principalmente, ele precisa ter força, né? Para quê? Para fazer e desenvolver as suas atividades básicas. Por exemplo, você está andando na rua, de repente você vê aquele idoso parado, próximo do mercado, né? E você vê que a pessoa está meio ofegante, cansado. Obviamente, você vai chamar sua atenção e você vai parar, certo? Como bom cidadão, a gente vai ser solidário. E você vai perguntar para a pessoa, tudo bem com a senhora, com o senhor? Ah, eu estou cansada. Eu dou minha caminhadinha todo dia. Tudo bem, mas naquele momento, o que ela está, ou ele está fazendo? Voltando do supermercado com um pacotinho
de 2 quilos em cada braço, em cada mão, né? Arroz, um açúcar. Só que ele está precisando naquele momento de força para carregar esse pacote de açúcar, esse pacote de arroz. Então o exercício direcionado, um exercício resistido. Então o idoso pode fazer musculação, pode fazer exercício resistido? Deve. É importantíssimo. E qual tipo de atividade e qual tipo de exercício que eu darei na musculação? Como eu vou prescrever? Qual tipo de série? Que tipo de aparelho? Como a gente desenvolve? Aí essa parte eu não vou falar. Essa você tem que vir para cá, para a FMU, para melhor entender. Tá? Então ele precisa também de exercícios cognitivos, de memória? Sim, exatamente. Extremamente necessário. É importante lembrar, não é porque a pessoa idosa que ela esqueceu algo que ela está com problema de memória. Não, isso não existe. Isso é mito da velhice. Você não esquece muitas vezes as coisas? Eu mesmo, qualquer um. Mas o idoso, ele está mais suscetível? Está mais suscetível. E aí como você diferencia se é um problema de memória ou se já é algum fator que já está demenciando? Que tipo de demência? É um Alzheimer? É uma demência vascular cognitiva? Quer mais informação? Vem para cá, para a FMU. Vem com a gente. Tenho certeza que vocês vão gostar e vão se formar muito bem. E se informar, melhor ainda. Bom, eu, como falei para vocês, logo no início, trabalho com idoso há 27 anos. Lá no início não tinha onde buscar informação, né? O idoso era um público novo, uma população nova que estava surgindo. E aí faltava informação. Muitas vezes o meu aprendizado, o meu conhecimento, ele foi autodidata, empírico, né? E quando ia buscar informação, ficava difícil como testar se eu estava certo ou errado. Muitas vezes acertei, mas também errei. Hoje você tem a possibilidade de não errar mais. Você tem a possibilidade de aprender e desenvolver muito mais. Porque hoje você tem onde buscar informação. Hoje você tem um suporte para capacitar o seu sonho, que é ser um profissional que trabalhe com a pessoa idosa, que dê suporte para o seu trabalho e que melhore os seus desejos de informação. Então, se você quer mais, vem para a FMU, vem para cá. Eu estou esperando você.